E depois do Tribunal de Justiça derrubar esta semana a liminar que suspendia a cobrança fracionada nos estacionamentos em 3 shoppings da capital, hoje o PROCON fez uma fiscalização. Quem acompanhou a estação e tem mais informações é o repórter Israel Ayas. Boa noite, Israel. Foi comprovada alguma irregularidade? Eles ainda estão cobrando fracionado? Como é que tá? Boa noite, Larissa, e boa noite a você que acompanha a programação da TV em Tempo. O TJ derrubou a liminar que proibia a não cobrança do estacionamento fracionado em alguns shoppings de Manaus e também no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. No Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, só para você ter um exemplo, a Comatic, que é a empresa que administra o estacionamento do shopping, foi multada em mais de R$37 mil por descumprir mais uma vez a lei. Só para você ter uma ideia, para você estacionar no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, ao entrar, dependendo se você ia passar 5 ou 10 minutos, você já pagava no ato R$5. E isso foi derrubado. Agora à tarde, o PROCON Manaus foi em 3 estacionamentos dos shoppings de Manaus. E nos 3 estacionamentos não foram encontradas nenhuma irregularidades. Todos já estão adequados à nova lei. Somente em 2 que foram encontrados falta de aviso, né, para o cliente, e também um que as letras com os valores estavam bem pequenos. Larissa, volto com você. Muito obrigada pelas informações, Israel. Boa noite para você. Mais um vazamento em uma tubulação foi registrado na Avenida Torquato Tapajós. O problema foi parcialmente resolvido durante a manhã. Aqui foi colocada apenas uma chapa metálica, mas o vazamento continuou na pista. Segundo a concessionária, a água começou a escorrer na noite de quarta-feira e hoje causou retenção no trânsito. Outras situações como essa foram registradas na avenida no ano passado, causando congestionamentos e interrompendo o abastecimento de água na área. As obras de recapeamento do Distrito 2 já começaram, mas algumas ruas dos bairros ainda estão em condições precárias. Nesse trecho do distrito, os carros passam com dificuldade. Tá horrível essas ruas aí e já faz meses que tá desse jeito aí e ninguém faz nada, na verdade, né? E quem sofre são nós, né? Os trabalhadores aqui que usamos carro. Temos que fazer revisão dos nossos carros aí constantemente por causa desses problemas aí da rua. Algumas ruas do distrito já foram recapeadas, outras não. Esta, por exemplo, é a Rua Matriciano, Distrito 2. Os motoristas que passam por aqui todos os dias reclamam dos buracos e da falta de sinalização. O certo é tapar os buracos, que eu acho que não acontece acidente. Aconteceu um acidente recente aí, né? A situação piora ainda mais na Rua Palmeiras do Miriti, no Distrito 2. Os trabalhos começaram a ser feitos, mas não foram concluídos. No local, o fluxo de carros, ônibus e caminhões é grande. E passar pelo trecho onde só existe lama é um desafio para os motoristas. Tem nem condições aí, para o cara passar aí, ó. O cara passa arriscando aí, ó. Perigoso o cara ficar atolado aqui, entendeu? Aí tem que pedir socorro até um bom tempo aqui, entendeu? Eu acho isso uma falta de respeito. Em nota, a CEINFRA informou que, apesar do período chuvoso, as obras de recuperação da via estão em andamento. E, apesar do atraso, 12 ruas já foram recapeadas. O prazo para a conclusão dos trabalhos termina em 2015. Apenas 30% dos pacientes em todo o Brasil conhecem os diagnósticos da doença renal crônica. Só em Manaus, 900 pessoas fazem tratamento de hemodiálise. Em todo o Brasil, são quase 100 mil. O grande problema é a falta de informação. E hoje, no Dia Mundial do Rim, ações de conscientização tentam mudar esse quadro. Exames simples, mas que podem prevenir a doença crônica renal em fase inicial. Por isso, hoje, no Dia Mundial do Rim, voluntários realizaram um mutirão no Parque dos Idosos para chamar a atenção da população sobre o problema. Além da parte socioeducativa, aquela questão de exame, de cartazes, de folder falando sobre o rim, também tem a questão dos exames. Então está tendo aferição da pressão arterial, está tendo exame de glicemia e de urina. A preocupação é porque nos últimos 15 anos, a incidência da doença mais do que dobrou e, segundo dados da Sociedade Brasileira de Nefrologia, somente 30% dos pacientes conhecem o diagnóstico. No Amazonas, os números são baixos, mas isso é por causa da falta de informação. Pelo censo da Sociedade Brasileira de Nefrologia, nós apresentamos aqui na região norte, não só no Amazonas, na região norte como um todo, uma prevalência de doença renal que é mais ou menos 2/3
da prevalência nacional. O que acontece? Por que isso acontece? A nossa população é mais saudável? Não. Isso provavelmente é por desinformação e por falta de acesso ao atendimento. Dona Osana, por exemplo, apresentou vários sintomas e teve que ser encaminhada ao especialista. Quem já sabe que é doente, que tem diabetes, outra comorbidade parecida, normalmente faz acompanhamento com endócrino, com outro médico. Mas aqui a gente encontra muitos pacientes que não fazem acompanhamento, né? Na maioria dos casos, o diagnóstico só é feito quando a doença já está em estado avançado. Neste caso, as únicas alternativas de tratamento são a diálise ou transplante. 10% da população de idosos correm o risco de desenvolver a doença. Por causa disso, aos 66 anos, seu Pedro deu um bom exemplo. Todos os anos, faz os exames de rotina e segue com a saúde sem alteração. É importante chegar na sua idade, estar sempre preocupado com a saúde, é? Cuidar da saúde da gente, que é o principal. E daqui a pouco, a oportunidade de melhorar a renda aumenta a procura por cursos que ensinam a fabricar ovos de chocolate. E mais, quase 20% da população brasileira não tem registro civil. O maior índice é aqui no Norte, é o que você confere em instantes.